Fala pessoal, meu nome é Alisson, sou aluno de doutorado do IMPA e criador do canal Programação Dinâmica no YouTube. E hoje eu estou aqui para responder qual a relevância da matemática na era digital. Primeiro eu acho que a gente tem que entender que isso que a gente chama de digital se tornou uma dimensão a mais no mundo que vivemos. Como assim? Sabe quando a gente está na escola e começa estudando geometria com os triângulos, quadrados, os círculos, e lá no finalzinho a gente começa a ver formas como cubo, pirâmide, esfera? Então, nesse momento, a gente ganha uma dimensão a mais. A gente sai do plano para o espaço e as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Olha só, até para entender a resposta tem que saber matemática. Na era digital, nosso mundo ficou mais complexo, porque o digital se tornou mais uma dimensão do mundo, mais uma dimensão das nossas vidas. Nós só estamos conversando aqui por conta do digital. Certamente há pessoas que você só conhece digitalmente, e a pandemia nos forçou a fazer ainda mais coisas pelo digital. Então, primeiro, eu diria que a matemática é relevante na era digital porque é com ela que nós construímos a dimensão digital do mundo. Tudo que nós conseguimos representar no computador são conceitos matemáticos, inclusive esse vídeo pelo qual a gente está se comunicando. E repara que eu não falo em mundo digital, mas em dimensão digital, justamente para mostrar que o digital não é um mundo à parte, que está tudo conectado. O que você faz no digital tem impacto aqui na sua vida física e vice-versa. Na era digital, algoritmos matemáticos intermediam muitas das nossas interações com o mundo e, consequentemente, têm impacto sobre as nossas decisões e sobre as vidas de muitas pessoas. Com isso, a era digital deixa ainda mais evidente o papel da matemática no desenvolvimento da sociedade e reforça a importância de nós buscarmos compreendê-la para exercermos a nossa cidadania e construirmos o futuro. Sem contar que sem matemática não ia ter nem YouTube nem IMPA, eu ia ter que fazer outra coisa da vida. É isso aí, Alisson. Essa sua fala é muito precisa. Com a matemática, nós construímos a dimensão digital para o mundo, do mundo, né? E para entender melhor, então, o papel da matemática, vamos perguntar para Joe e para o Roberto qual a relevância, começando com eles, né? E depois, logo em seguida, a Carla também vai contribuir, mas qual a relevância da matemática na era digital? We're living at a time in the world where the world has been filled with data. It's everywhere we go. And any student that leaves school will be really helped if they can make sense of and interpret data. It's in all jobs, it's in every part of the life. And we also know that students from young ages should be developing data literacy to help them with the world, particularly when they start interacting with social media, where they may be sent data, visuals and data that is inaccurate to try and mislead them. And we want them to develop data literacy so that they can separate right from wrong and fact from fiction. Data science, some of you may know statistics. It's a little bit different in that it starts with a rich data set and students ask questions of the data. They use technology. It's very 21st century. And if you teach all subjects, if you're an early years teacher, what's wonderful is any subject can take a data perspective. You can look at science with data or history. And so you can do a rich task that checks off all sorts of areas of content. I love that as data science is being rolled out, it's being communicated as a course that anybody can take or a career that anybody can have. You're probably aware that mathematics has not been communicated in that way over the years. It's been communicated as something only some people can get to high levels. I work with an amazing group called the Women in Data Science group at Stanford. They're working to make sure that as this new field gets rolled out, it's really showing how all different people can work within it, and that will really help the field. The current sequence of high school courses in most countries in the world was developed many years ago. In the US, that content was put together in the 1800s and hasn't changed since then, even though the content of the world has changed considerably. I got involved with this initiative when I got a call from somebody outside of my usual realm. Steve Levitt, who is an economics professor, wrote Freakonomics, said, will you help me try and change high school maths? And I said, yes, definitely. And they put together a group of people to bring this mathematics to students. And this is not just about high school. I'll be sharing how this goes across all of our grades.
But this group put out a survey on their website and asked, what mathematics do you use in your lives? And what you see here is the people on their websites, the mathematics they say they use daily and never. And as you can see, they're not thinking they use a lot of that content of algebra and geometry and calculus, but data analysis is huge. This group, I repeated the survey with a large group of educators and got almost identical results. And you can see the two data sets side by side there. So really interesting and really good for us to think about. Olá, eu sou Roberto Imbuzeiro Oliveira, matemático e pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que fica aqui no Rio de Janeiro. Fiquei muito contente com esse convite para participar da Ágora sobre matemática na era digital. Eu sou um matemático que começou a faculdade estudando engenharia de computação. E mesmo tendo trocado de área, em algum sentido nunca troquei de assunto. A minha matemática tem tudo a ver com computação, estatística e outros temas que são importantes nessa tal era digital ou era da informação que a gente vive hoje. O que tem de diferente, o que tem de importante do ponto de vista matemático nessa era digital? Se a gente olha para a história da matemática, a gente vê que muita da matemática desenvolvida teve duas origens. Uma era a necessidade de fazer matemática por matemática, vontade de fazer uma matemática para descobrir fenômenos novos, né? Para entender melhor a própria matemática. Claro que mesmo essa matemática inventada sem pretensões práticas se revelou muito útil para a humanidade, né? Mas aí a gente também tem um outro impulso para o desenvolvimento da matemática, que são questões da vida concreta, do mundo físico, né? A gente sabe, por exemplo, que a invenção do cálculo, um dos motores dela foi a invenção da física newtoniana. O Newton inventou o cálculo para poder fazer uma física nova. E daí a gente passou a ser capaz de calcular melhor estruturas, fazer cálculos relacionados à construção de máquinas e por aí vai. O mundo contemporâneo ele tem a necessidade de lidar com conceitos que não têm a ver com essas realidades sensíveis, esse mundo concreto onde as coisas têm cheiro, forma e cor. A gente tem que lidar hoje com o conceito de informação. E esse conceito de informação está relacionado a dois aspectos fundamentais do nosso mundo. Um deles é a computação. Computadores são máquinas que processam informação. E simplesmente descrever isso do ponto de vista matemático, de uma forma útil, de uma forma que permita a gente estudar o que está acontecendo, não é fácil. Envolve tanto reutilizar a matemática antiga quanto criar matemática nova. Mas além disso tem um outro ponto que está relacionado à computação, mas não se reduz a ele, que é lidar com dados. Então dados têm vindo em grande volume, com grande complexidade, de uma série de experimentos científicos, das agências públicas que querem monitorar o que está acontecendo na sociedade, ainda mais em tempo de pandemia, vem das redes sociais que coletam dados a nosso respeito, que a gente dá voluntariamente, porque nos interessa usar as redes. Vem dos nossos relógios de pulso, como esse aqui, que conta os meus passos e mede meus batimentos cardíacos. Então a gente tem dados de tudo que é tipo, de tudo que é espécie, em grande quantidade. E muitas vezes vindo de situações muito complexas, de interações sociais, econômicas e por aí vai. É importante a gente saber lidar com esses dados e extrair deles informação. Um pedaço disso tem a ver com a computação. Porque é tanto dados tão variados e complexos, que a gente não pode simplesmente lidar com eles na mão. A gente precisa da máquina para nos ajudar a organizar esses dados e a fazer as contas e cálculos necessários. Mas não é só isso. A gente quer saber extrair informação e conhecimento desses dados. A gente quer que a informação seja fidedigna e o conhecimento seja útil e verdadeiro. E para entender esse problema de como é que a gente pega os dados e extrai a informação deles, tem um monte de conceitos matemáticos envolvidos. Vou dar alguns exemplos aqui. Em primeiro lugar, a gente tem uma realidade que envolve muitos dados, a gente tem que ser capaz de resumir esses dados de modo que eles se tornem compreensíveis. Como é que a gente faz isso? Com tabelas, gráficos e outras formas de visualização de dados. Então esse é o primeiro passo que parece simples, mas na verdade já envolve uma série de conceitos fundamentais para a gente poder usar os dados e incidir sobre essa realidade que os dados revelam. O segundo ponto é que quando a gente lida com dados, a gente lida o tempo todo com variabilidade e incerteza, né? Quando a gente pega os dados da pandemia do coronavírus, por exemplo,
a gente já tem de antemão a certeza de que a gente não vai ter os valores exatamente corretos, por exemplo, do número de mortos a cada dia. E aí a gente vê aquela famosa média de 7 dias que tenta atenuar esse efeito, né? Mas entender por que isso é boa ideia, entender de que modo a gente tenta atenuar o efeito da incerteza nos dados, é uma tarefa matemática, uma tarefa que envolve matemática. E além disso, a gente tem, né, quando a gente está, por exemplo, na área de economia, a gente tem que modelar a realidade de forma matemática para poder não só enxergar o que está acontecendo, mas tentar fazer previsões sobre o que vai acontecer, seja previsões sobre, digamos, um futuro sobre o qual a gente não tem controle, seja pensando em como incidir no futuro de modo a acontecer o que a gente quer. Então tudo isso é matemática. E a nossa Base Nacional Curricular Comum já contempla como habilidades a serem desenvolvidas vários desses aspectos. Lidar com informação na forma de gráficos, saber modelar a realidade, entender de forma crítica como se aplica a matemática em contextos econômicos, sociais e científicos variados. Tudo isso está lá. Mas eu entendo que ainda falta muito para haver um diálogo de fato, um diálogo efetivo e profundo entre a matemática da sala de aula e essa era digital. Agora, isso é um assunto urgente. Hoje, a gente vê isso no jornal, a gente vê claramente no nosso dia a dia. Entender essa matemática da era digital é fundamental para a cidadania. Então a gente tem que dar um jeito nessa situação. Transformar isso que a base curricular pede em realidade e talvez ir até além disso, dando outras habilidades aos nossos alunos. Então, Carla, esse tema é tão interessante para mim. Essa pesquisa que a Jo trouxe sobre os dados de o que é ensinado na escola, né? Essa distância do que realmente as pessoas usam fora da escola de matemática. E a colocação aqui do Roberto sobre a matemática contemporânea, né? E como esse currículo nosso está distante. Você que está na sala de aula, você que está trabalhando com essa iniciativa de ciência de dados, conta para a gente, né? Qual é essa relevância da matemática nessa era digital? Pois é, então eu acredito que o processo de inclusão começa inicialmente com o encantamento, né, dos estudantes para se atraírem por essa área, que eles têm inicialmente, né, uma insegurança ou muitas vezes até uma repulsa, né? Até mesmo os estudantes, né, meninas, que não se percebem numa área ligada à tecnologia. Então isso a gente percebeu desde o início das nossas atividades, né, início de 2019, quando a gente levou uma proposta às escolas, né, de trabalhar essa área que é de ciência de dados dentro da escola, né, uma área que para a escola e para muitos estudantes é muito próxima da área de matemática. Muitos estudantes não se percebiam, né, até porque não se percebe as conexões, né, as inserções da matemática nas diversas áreas de conhecimento, entre as diversas disciplinas. Então, há um processo inicial de transformação para a percepção de como a estatística, a matemática, né, a ciência de dados, ela permeia, né, todas essas áreas e como ela pode ser utilizada no cotidiano. Sendo mais clara, né, o que é que isso significa? Né? Um discurso tão bonito, né, onde a gente fala, né, porque realmente eu acredito que é uma área que conecta as várias disciplinas e os professores, né, as escolas que a gente tem trabalhado, eles passaram a acreditar também, professores de estatística, de educação física, de artes, né, história, geografia, além dos professores que seriam mais fáceis, que são mais fáceis, né, são mais próximos da área, que é de matemática, ciências, né, é um trabalho de inclusão, mais uma percepção de como utilizá-lo no dia a dia. Então, por exemplo, né, quando a gente trabalha com temas ligados, né, à casualidade, a gente estuda, né, os processos, né, os movimentos de capoeira. Né? Então, numa roda de capoeira, onde cada integrante, né, um movimento de a música, não é? Toda uma estrutura, né, para que aquilo aconteça, né? Como é que ela se relaciona? O que é uma relação de causa e efeito ou o que é um movimento simplesmente casual? Né, para embelezar ou de cada indivíduo. É um processo que atrai o estudante. Sim, o engaja, né? Deixa ele curioso minimamente para querer estudar e entender mais sobre, né? Pois é, estudantes trazendo, né, suas experiências na exploração, por exemplo, da cidade. Quando a gente discute, né, o projeto, né, iniciado com Meninas na Ciência de Dados, hoje ele se ampliou. Né? Nós temos ciência de dados na educação pública, onde a gente abraça todo o público da escola, independente do gênero. A gente passou a discutir questões muito mais amplas e muito mais diversas. Não é? Então, a gente passa a discutir as dinâmicas que envolvem a cidade. Então, como é que um estudante, né, que tem uma visão limitada, ou como todos nós, né, quando a nossa visão ela é explorada, né, ela se amplia,
a partir das experiências que nós temos, né, diversas experiências. Então, aqueles estudantes que, por exemplo, que vivem dentro das comunidades, como é que ele percebe que o que ele enxerga pode ser mudado? Então, essa percepção pode acontecer e acontece através da exploração da cidade, por exemplo, através dos dados. Né? Ele perceber que há uma dinâmica, que a cidade foi de uma forma, que ela é e que ela pode vir a ser diferente, e no fortalecimento deles, né, também como protagonistas de mudança social, racial e de gênero, ele se percebe como líderes de mudança na escola, na comunidade e também na cidade, explorando todos esses conhecimentos. Então, há uma conexão entre os conhecimentos ligados a essa área, né, de estatística, matemática, essa área de ciência de dados, como é chamada agora, com as experiências que eles têm, que eles trazem, né, para discutir com a gente. E é muito bacana, Carla, que você traz esse ponto de vista que a matemática, ela permeia todas as áreas e de uma forma tão sólida você mostrou para os seus jovens e eles vivenciam em primeira mão como a matemática faz parte de tudo, inclusive do ambiente que eles estão vivendo, né? Você trouxe o exemplo da capoeira, você falou da cidade e assim a gente começa a se encantar, né? E querer saber mais sobre ciências de dados só ouvindo você falar sobre essa experiência. Eu imagino que esses jovens também, né? Você falou do protagonismo. Como é que as famílias percebem isso? Pois é, inicialmente, né, a gente, né, trabalhou dentro das escolas, né, e depois os estudantes passaram a participar, a ir à universidade, a Universidade Federal da Bahia, a Escola Politécnica, né, conhecer os espaços, né, a trabalhar no processo formativo e informativo, e houve questionamentos, né, no início. Então, assim, os pais perguntavam por que ele precisa ir à tarde na escola ou à universidade, se ele já foi, né, no turno da manhã ou vice-versa. Então, assim, depois de um processo de transformação, porque esses jovens, eles são fortalecidos, né, através da fala, através, né, da ampliação dos vocábulos, né, porque o que a gente enxerga da cidade, né, a gente também, claro, é traduzido também a partir dos vocábulos que a gente começa a ampliar, que a gente reconhece como cidade e como sociedade, eles passam a levar essas discussões também para casa. Então, hoje é incrível a mudança dos pais, né, onde eles realmente se engajam, dizem, olha, meu filho vai participar, né, alguns têm bolsa, outros não têm bolsa de iniciação científica júnior, que também é um processo muito rico de crescimento, onde ele começa a entender, porque quando a gente diz que ele se transforma em protagonista de mudança, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu percebo um problema e entendo como transformar esse problema, como entender que solução, propor alguma solução. Então, através de uma percepção de um trabalho, da metodologia científica, na linguagem do estudante, trazendo questões que eles têm interesse, eles passam a perceber todo um ciclo de levantamento, de questionamentos, pergunta, hipótese, metodologia e discussão do problema baseado em evidências. Talvez a ciência de dados, né, toda essa era digital, traga essa grande oportunidade para os nossos jovens de discutir a solução de problemas baseado em evidências e repensar essas evidências. Sim, muito bacana, Carla.